Capítulo 30. A profecia cumprida, um perdão. Muito já se escreveu sobre o infeliz que passa pelo nosso sistema penal, e muito se especulou sobre o que constitui a parte mais severa de sua aprovação. É verdade que sua prisão, julgamento e condenação representam um abalo terrível, e já se sugeriu com astúcia que, se tudo pudesse terminar ali, o choque ao sistema nervoso já seria suficiente para regenerar muitos. Esse período é, de fato, uma crise grave, mas estudei a questão de perto e acredito que há apenas dois grandes pontos culminantes na desgraça de um condenado, o dia de sua prisão e o de sua libertação. O primeiro é marcado por confusão e humilhação, combinadas com um forte sentimento de horror e temor, à medida que ele tenta ajustar seus nervos e mente atordoados ao ambiente sombrio de uma cela prisional, enquanto a aproximação de sua hora de libertação produz uma excitação mental confusa sobre o pensamento de liberdade. Ele tenta em vão lutar contra o demônio da preocupação que o obceca, e por fim é dominado pelo pensamento de que tudo está perdido e nada resta além da casca vazia de esperanças despedaçadas. Laços familiares rompidos e entes queridos perdidos para sempre de sua vida, ele teme que o mundo receba com um frio desdém, que não há nada pelo que viver, e quando a hora chega, ele se encontra encolhido e completamente miserável. Durante meus 4 anos como chefe de confiança de San Quentin, nunca perdi uma oportunidade de aliviar o fardo de um condenado prestes a sair. Vi homens fortes desabarem e chorarem como crianças diante da iminente liberdade. Quando o vice-governador Warren Rua Porter, meu fiel amigo que então exercia o cargo de governador do estado da Califórnia, me apresentou meu perdão na noite anterior à minha libertação, marcando o cumprimento da minha profecia, ele estava diante do escritório do capitão com um grupo de amigos, senhoras e cavalheiros. Reuniram-se ao redor, talvez inspirados pelo desejo de ver qual seria o efeito da notícia sobre um condenado cumprindo prisão perpétua, ao ser informado repentinamente de que era um homem livre. Devem ter acreditado que eu desabaria em lágrimas, pois muitos conheciam bem minha história em comum. No entanto, ninguém conhecia minha filosofia de vida. A cena era comum até que o governador falou. Eles não sabiam que havia um grande laço de amizade entre nós, e suas palavras foram uma surpresa. Com a mão pousada sobre meu ombro, ele disse solenemente. Ed morreu, aqui está seu perdão. Deus, em sua misericórdia, sabe que você o conquistou. Ao lhe conceder este perdão, não conheço nada no mundo que pudesse me deixar mais feliz. Amanhã, quando você atravessar aquele portão para a liberdade, com todos os seus direitos de cidadão restaurados, sei que irá honrar essa oportunidade. Seu caráter firme e determinação inabalável devem significar sucesso para você. Há um grande trabalho à frente, e o mundo está esperando. Apertei sua mão com firmeza. Havia muito que eu queria dizer, mas, como em todos os grandes momentos, as palavras foram simples. Governador, deixe que a força do meu aperto de mão fale por tudo que está no meu coração. Está ficando tarde, e quero que venha comigo ao hospital, acrescentei. Braço a braço, atravessamos o pátio. Eu o estava levando para ver um velho soldado, um condenado, para pedir que ele fosse perdoado e pudesse ser levado ao asilo dos veteranos para morrer. Resumi rapidamente seu maravilhoso histórico de guerra, contei como, ainda um mero rapaz, ele usou seu próprio cinto para amarrar o almirante Farragut às amoradas da nau Capitânia, quando a frota atravessava o bloqueio das baterias em Mobile. O moribundo ficou feliz com a promessa do governador de que seria perdoado no dia seguinte. Novamente saímos para o pátio. A banda da prisão irrompeu em acordes de música. Haviam planejado um concerto de despedida para mim na grande sala, mas como o governador havia entrado na prisão, o diretor ordenou que fossem liberados, e no pátio, tocaram em homenagem ao governador e seus amigos, e ao perdão de Ed morreu. Dormir apenas 5 horas, depois saltei da cama e reuni meus objetos preciosos, incluindo minhas anotações e escritos. Deixei a cela sem parar um instante para analisar meus sentimentos. Havia muito a fazer no escritório. Centenas de prisioneiros esperavam para apertar minha mão e desejar adeus e boa sorte. Percebi então o que significava possuir, de fato, o amor dos semelhantes. Minha mão doía. O primeiro momento que posso comparar a um choque ocorreu quando me vi vestido com roupas novas de cidadão diante do espelho de corpo inteiro na sala de vestuário. Minhas emoções eram intensas. Muitos anos antes, quando fui transferido de Folsom para San Quentin, havia me olhado nesse mesmo espelho. Ele não havia mudado nada. Mas eu sim. Na época, estava no auge da juventude. E num instante, diante daquele espelho, como espectros, os fios emaranhados da minha vida passaram diante de mim. Mais uma vez, eu era um garotinho com minha mãe em um vilarejo de mineração na Pensilvânia. Ela me chamava de seu homenzinho, porque comecei a trabalhar com apenas 9 anos, separando pedras de carvão. No ano seguinte, já estava nas profundezas da mina, trabalhando 12 horas por dia com apenas óleo suficiente para manter uma pequena lamparina acesa, enquanto abria uma porta de ar para deixar os vagões passarem. Mesmo naquela tenra idade, em minha solidão, eu visualizava cenas estranhas e terras distantes. Um dia, ocorreu uma explosão na mina. Por que sobrevivi sempre foi um mistério para quem me encontrou, e eu mesmo só compreendi após as experiências nas masmorras. Depois, fugi de casa e fui parar na Boveri de Nova York. Pouco tempo depois, cruzei para o lado de Jersey, na Baía de Nova York. Parecia haver uma mão invisível me guiando, pois nem sabia por que me escondia em um navio cargueiro com destino à Europa, nem porque, naquela época, já sabia tanto sobre o mar que até o capitão se admirava. Apareci no segundo dia de viagem. Em Liverpool, consegui escapar da vigilância no navio. Logo estava vagando pela grande cidade. Mas, cansando dela em poucos dias, segui para a Escócia. De lá, embarquei em um navio costeiro e fui parar no porto de Cork, na Irlanda. Passei um mês maravilhoso viajando a pé pela Irlanda. Deixei a Ilha Esmeralda em Dublin, rumo a Londres, indo diretamente para um único lugar, Vitechapel. Mas não permaneci ali por muito tempo. A sujeira, a fome e os albergues imundos me revoltaram. Minha mente jovem e livre ansiava pelo ar aberto ou pelas ondas selvagens do oceano, e então vivi minha grande aventura. Me escondi em um navio da P.I.O. com destino à Austrália, mas abandonei meu palácio flutuante em Nápoles, Itália. Teria um mês inteiro até o próximo navio, para explorar a grande cidade italiana.
Os nativos, rudes mais bondosos, fizeram da minha estadia uma longa celebração. Havia comida em abundância, bastava pedir, e foi preciso muito esforço para me afastar daquele lugar. Mas meu vapor estava pronto para partir, e eu tinha que ir. Minhas andanças pela Austrália agora são apenas uma lembrança. Um único fato se destaca: escondi-me no navio a vapor Zealand a caminho de São Francisco, Califórnia, a terra do ouro, o lugar dos meus sonhos mais antigos desde a infância. Jamais esquecerei minha primeira visão do Golden Gate, enquanto o grande navio lentamente entrava no porto. A mão do destino então me conduziu até o Vale de San Joaquim, onde o conflito entre os fora da lei da Califórnia e o povo, o sistema ferroviário, estava em seu auge. Por obra do redemoinho do destino, juntei-me ao bando. Então veio o ato final e culminante de todos, o assalto à cadeia do condado, as longas perseguições pelas montanhas, o julgamento rápido e minha condenação à prisão perpétua. Em seguida, estava eu no escritório do diretor, esperando aquele grande mogol se virar. Então, diante de meus olhos, surgiu o bloco de pedra de 10 toneladas, seguido pelas tramas e contratramas para escapar, e as torturas lancinantes no guindaste e na cela de cloreto de cal. Mais uma vez, eu estava algemado à corrente com 24 outros transferidos, incorrigíveis, arrastando nossos corpos pelo portão de homens, 25 ismaelitas deixando a prisão de Folsom, transferidos para San Quentin. Em seguida, vi a mim mesmo como líder de um motim na fábrica de Juta, senti meu corpo sendo arrastado até a câmara d'água no Beco dos Garotos, vi a corrente curta do calabouço, revivi os longos e penosos dias e noites de tortura, consumido pela fome e pelo frio, senti as sensações de ser alvo das tramas de San Harry, o dedo duro, vivi o julgamento diante de 5 juízes implacáveis que me sentenciaram àquele túmulo dos mortos-vivos, com base na acusação de armas imaginárias contrabandeadas. Para dentro da prisão. A imagem da camisa de força surgiu diante de mim, os longos anos de tortura excruciante sem companhia humana, e a conversa por batidas com um tigre. Vi novamente o rosto do pirata enquanto fazia a profecia que agora se cumprirá nos mínimos detalhes. Revivi minha libertação do isolamento. Senti o cabelo longo e a barba desgrenhada, crescimento de 5 anos, e meu corpo mirrado, infestado de feridas, queimado, esquelético. Essa libertação do confinamento solitário ocorrerá apenas 4 anos antes, e, no entanto, pareciam ter se passado eras. Em poucos momentos, tudo isso atravessou minha mente em disparada. Eu ainda estava diante daquele espelho, na sala de vestuário. Eu era, de fato, um novo ser. Envelhecido, certamente, com olhos talvez um pouco endurecidos, mas claros e firmes, como uma resposta aos meus pensamentos. Temia o futuro? Não. Poucos minutos depois, deixei San Quentin para sempre, um homem livre. No barco a caminho de São Francisco, escolhi um lugar tranquilo no convés superior, onde pude apreciar plenamente a grande vastidão de água, céu e terra, meu primeiro vislumbre do grande mundo de onde eu havia sido tão abruptamente lançado para fora. Ao descer da balsa em São Francisco, alguém chamou meu nome diante de uma multidão boquiaberta. Fiquei pasmo. Eu havia me esquecido de como eram as pessoas. Vários jornalistas disparavam flashes de câmeras em meu rosto. Então, um homem vestido de forma espalhafatosa se aproximou. Senhor Morrell, venha comigo. Sou gerente de uma casa de espetáculos na Fillmore Street. Pagarei $100 por dia e assinarei um contrato de 4 semanas, apenas para que o senhor suba ao palco e faça uma pequena fala para o meu público. Vários amigos irromperam pela multidão e me resgataram à força, empurrando-me para dentro de um táxi à espera. Pouco depois, eu estava no abrigo protetor de um quarto em um dos grandes hotéis de São Francisco. Sozinho, sentei-me e tentei pensar. Meus nervos estavam à beira de um colapso. Agora sofria de uma crise de agorafobia, como na ocasião da minha libertação do calabouço, só que desta vez era pior. Havia muitos objetos em movimento na cidade. Tudo passava por mim com a velocidade de uma bala. Eu estava em total confusão, minha noção de movimento completamente perdida. Então, algo estranho aconteceu. Eu, que vivera 1000 vidas, sofrera 1000 mortes, que jamais fora visto soltar um soluço sequer, mesmo sob as condições mais aterradoras, estava chorando. Por esse canal, os sentimentos reprimidos durante anos de supressão fluíram, e senti alívio. Durante o último ano dos 5 que passei no calabouço, esperando, com a fé de um mártir, o cumprimento da profecia feita a mim num tempo em que meus carcereiros cruéis tentavam sufocar o último fôlego de vida do meu corpo dentro da camisa de força, e quando não havia uma chance em 1 milhão de que eu sobrevivesse ao cerco, deixei de lado cada átomo do meu antigo e frágil julgamento falível. Eu havia jurado que, dali em diante, confiaria com a fé simples de uma criança na proteção de Deus que me cercava, e que se tornará manifesta quando minhas camisas de força se romperam e fui salvo da morte. Depois disso, tudo ficou claro, eu não duvidava mais, nem questionava, e à medida que os meses passavam, minha fé aumentava continuamente, até que, por fim, a porta se abriu e eu saí do calabouço. Durante os 4 anos de espera em liberdade condicional até meu indulto, tive amplas provas de que minha vida fora poupada para um grande propósito. Mas, estranhamente, eu via minhas experiências como algo particularmente sagrado, sim, até mesmo santo, e não como algo a ser alardeado para mentes zombeteiras ridicularizarem. Lá, na privacidade daquele quarto de hotel, rezei como nunca antes, em agradecimento por ter sido poupado do pesadelo vivo da prisão perpétua, e em gratidão por o Espírito do Cristo ter encontrado o caminho até a minha alma através da escuridão de um calabouço e por estar disposto a me ajudar na grande obra em prol da humanidade, para a qual minhas experiências haviam me privilegiado. Meus nervos tensionados relaxaram. Poucos minutos depois, adormeci. Já era noite quando acordei, um novo homem, Ed Morrell, o homem que ele é hoje. Capítulo XXX. Anos em retrospectiva ***. 2 meses gloriosos haviam se passado. Desci da balsa em São Francisco com a pele bronzeada, passos leves e muito sangue vermelho circulando pelas veias. Eu pesava quase 68 quilos, e meus músculos das pernas estavam duros como ferro de tanto caminhar. Eu acabava de voltar de uma peregrinação solitária nas montanhas da Serra Nevada. Estive nas profundezas dos cânions do rio Kern, um dos lugares mais maravilhosos do mundo.
2 longos meses em comunhão com a natureza, a maior curadora da humanidade, haviam me restaurado completamente a saúde. Agora eu estava pronto para o trabalho que me cabia realizar. Meu primeiro pronunciamento público foi feito num longo artigo para o Sunday Press de São Francisco. Era uma declaração apresentando os princípios do sistema de honra. Ela atraiu muita atenção. Naquele tempo, era uma ideia extremamente revolucionária, e despertou comentários variados, tanto favoráveis quanto desfavoráveis. Um eminente editorialista dissecou minha teoria e lançou seus fragmentos aos ventos públicos, concluindo com a observação caridosa de que eu não deveria ser levado a sério, e que muita tolerância deveria ser concedida a um homem que havia sofrido brutalidades tão chocantes e tantos anos de confinamento. Mas a semente havia sido plantada em solo fértil por todo o oeste americano, e só precisava de tempo para gerar a colheita. Um mês depois do meu retorno, toda a Califórnia estava comentando. Eu havia acabado de concluir uma série de grandes comícios em várias regiões do estado. Minhas revelações sobre o mundo atrás das grades chocaram e abalaram o público. Era a primeira vez, neste país, que uma voz havia penetrado do interior sombrio de uma prisão até o mundo exterior para contar a história macabra das coisas que são feitas com homens americanos em prisões americanas. E essa voz havia saído ao mundo para perguntar se tais coisas deveriam mesmo continuar a existir. A onda de choque desse clamor público inundou a imprensa adormecida e a impeliu à ação. Agora exigiam, com insistência, que algo fosse feito para limpar toda aquela sujeira indescritível. A reforma prisional estava no ar. Todo o estado da Califórnia se levantou como nunca antes, revoltado com a desonra pública, chocado além das medidas pelo fato de que tais atrocidades pudessem ser toleradas nesta nação cristã e no século XX. Centenas de convites para palestrar continuavam a chegar de todos os cantos. As pessoas queriam ouvir minha mensagem em toda parte, e cartas de encorajamento, conselhos e até ofertas de ajuda financeira, se necessário, eram recebidas diariamente. A alma adormecida do Estado Dourado havia despertado. A legislatura de 1909 estava prestes a se reunir, e eu compareci àquela sessão com um programa. O mesmo Capitólio onde eu havia sido desfilado vestindo os trapos sujos de Folsom, enquanto a ralé urrava de prazer e atirava cascas de amendoim em meu rosto desprotegido, agora ouviria o som da minha voz em defesa dos condenados e degradados desafortunados do Estado. Graças aos meus esforços, o resultado imediato foi uma lei de liberdade condicional, que incluía benefícios para os condenados à prisão perpétua. Quando a medida foi analisada após se tornar lei, políticos experientes se espantaram que uma legislação tão extrema sequer tivesse sido contemplada. A sabedoria dessa lei tem sido amplamente comprovada desde então, pois as estatísticas mostram que os condenados à prisão perpétua figuram entre os primeiros na lista dos libertados condicionalmente que conseguiram se reabilitar com sucesso. Os 2 anos seguintes foram dedicados à plataforma de palestras, despertando a opinião pública ao mais alto grau, e finalmente, quando a legislatura se reuniu novamente, apresentei outra medida, a abolição de todas as formas de punição corporal naquele estado, o que incluía hospitais psiquiátricos, reformatórios juvenis, além das prisões estaduais, cadeias municipais, e na verdade, todas as instituições de detenção. Falando diante de uma sessão conjunta da legislatura, exibi à vista de todos a camisa de força ensanguentada, permitindo até que alguns dos legisladores experimentassem sua tortura, e a medida foi aprovada com quase nenhuma voz contrária, encerrando por fim o longo capítulo de horrores que havia transformado o bom nome da Califórnia em uma vergonha e um fedor nas narinas do mundo civilizado. A vitória na última sessão da legislatura causou uma profunda comoção. Meu poder na tribuna pública chamou a atenção até mesmo dos céticos mais empedernidos, homens que acreditavam plenamente na teoria da vara de ferro para todos os transgressores da lei e começaram agora a enxergar a insensatez de todo o nosso sistema penal. Parecia algo nada menos que milagroso que tanto pudesse ser realizado em tão pouco tempo, e então a tentação foi soprada em meu rosto. Ofertas sedutoras foram feitas para que eu espetacularizasse minha vida. Dramaturgos, empresários do entretenimento e agentes de companhias de cinema me seguiam pelos passos em São Francisco, usando todo tipo de argumento imaginável para que eu abandonasse o trabalho que escolhera e colhesse uma fortuna explorando os elementos dramáticos da minha estranha trajetória. Um digno imitador do célebre T. Barnum disse assim: "Veja, Morrel, a fortuna sorri só por um dia. Seu sol está brilhando forte. Cuidado com o público volúvel. Você estará morto e esquecido em um ano. Aproveite agora, homem, aproveite. Não seja um completo idiota. Assine este contrato comigo como seu empresário e farei $1 milhão em dinheiro para você antes que acabe o próximo ano." Recusei educadamente a oferta, e me perguntei quais seriam minhas chances com aquele homem num júri que estivesse julgando minha sanidade. Ele foi embora achando que eu era louco. Jack London e eu éramos grandes amigos, e frequentemente conversávamos sobre minhas experiências no calabouço, especialmente sobre aquelas relacionadas à pequena morte na camisa de força. Ele se inflamava de entusiasmo com a ideia de incorporar os elementos notáveis daquela parte da minha vida entre as capas de um livro. "Deus, Ed, você tem ideia do que isso significa para mim?" dizia ele com frequência. "É a ambição da minha vida dar um golpe devastador contra esse sistema carcerário americano maldito e podre. Quero que seja minha obra-prima." Estávamos no restaurante Sable Rock, em Oakland, no dia em que finalmente consenti, mas apenas sob a condição de que a história fosse um apelo direto pela vida do pobre Tigre, meu silencioso companheiro da linguagem de toques no calabouço. O restaurante estava cheio de clientes que se assustaram em meio ao silêncio do jantar quando o grande Jack London saltou da mesa e correu até mim, me abraçando com força, como um menino recém-liberto da escola, mas Jack London era sempre um menino. Até seu trabalho era uma brincadeira para ele. Amava a ação, vida e o mundo ao ar livre, mas, acima de tudo, amava a humanidade. E eu havia prometido lhe dar uma nova arma para usar em defesa do próximo. As recordações dos meses que passamos juntos, de forma intermitente, no Rancho London, no Vale da Lua, enquanto o material era reunido para *o Andarilho das Estrelas *, são lembranças de Jack London que guardarei por toda a vida. Um estranho laço de afeto, que ele frequentemente mencionava nossos amigos em comum, nos uniu até sua morte. A obra-prima de Jack London a realização máxima de sua vida, viverá de forma imperecível na literatura americana como um dos mais grandiosos retratos já criados por um artista americano.
Mais do que isso, ao retratar os horrores da minha tortura na camisa de força no calabouço de San Quentin, Jack London lançou a mais contundente acusação já registrada contra todo o nosso iníquo sistema carcerário americano. Que sua memória permaneça consagrada com amor nos corações do povo americano por todas as eras, até o fim dos tempos. E agora o segredo foi revelado. Estou casado há alguns anos, e minha esposa é. Devo parar e deixar você adivinhar? Não, isso seria injusto, porque tudo parece tão maravilhosamente estranho. Ela não é outra senão a menininha que eu costumava visitar na escola daquela cidadezinha do interior, repleta de frutas e flores, enquanto eu estava no inferno da camisa de força, no calabouço de San Quentin. Desde o primeiro momento em que entrei na sala de aula e escolhi a menininha sentada perto da janela aberta, nunca perdi a fé de que um dia nos encontraríamos e de que ela própria, agora crescida, teria um papel importante comigo em meu trabalho de vida. Tudo isso me inquietava. Era o único grande elo da minha cadeia de experiências que eu ainda não conseguirá juntar. Fiz uma viagem até aquela pequena cidade e fui à escola sem sequer pedir informações a ninguém. Encontrei a carteira próxima da janela aberta e, a partir dali, segui o rastro até sua casa, só para descobrir que o lugar estava ocupado por estranhos. Ela havia se mudado e agora morava em algum lugar de São Francisco. Ali o rastro terminava. Mas eu não me desanimei. Sabia que precisava esperar que o destino desembaraçasse os fios que misteriosamente me atraíam a ela. E, como todas as coisas boas da minha vida, isso aconteceu quando menos esperava e no momento em que meus pensamentos estavam mais distantes daquela busca. Por acaso encontrei um amigo em São Francisco. Antes de nos despedirmos, prometi passar em determinado endereço para outro encontro. Era quase 9 horas da noite quando consegui tempo para cumprir o compromisso. Toquei a campainha e fiquei esperando. Uma jovem de cerca de 18 anos abriu a porta. Com a luz forte do hall, pude ver claramente seu rosto. Meu primeiro momento foi de assombro. Reconheci-a instantaneamente. Meu Deus, pensei, é a minha menininha. Minha primeira vontade foi perguntar se ela não se lembrava de mim. Mas o bom senso me salvou, e quase ri da incongruência da situação. Ainda assim, percebi que ela me olhava fixamente, como fizera anos antes, quando estive perto de sua carteira na sala de aula, e novamente quando parou no portão de sua casa e olhou pensativamente nos meus olhos. Sim, havia algo em sua memória adormecida, e agora, maravilha das maravilhas, ela estava sorrindo. Para esconder minha confusão e evitar uma situação embaraçosa, perguntei educadamente pela pessoa com quem havia marcado. Com a voz mais doce que se possa imaginar, ela me disse que meu amigo havia saído e não era esperado até mais tarde, então me convidou para entrar e esperar. Ofereci uma desculpa e recusei, mas prometi voltar outro dia. A porta se fechou, e eu desci a rua como se estivesse flutuando no ar. Aquele encontro foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Depois de nossa apresentação formal, e de ela saber quem eu era, confidenciou-me que seu estudo mais interessante na universidade era sociologia e que sempre sonhara em dedicar sua vida ao grande problema da reforma penitenciária. Então me perguntou se eu a ajudaria em seus estudos. A partir de então, éramos quase inseparáveis, mas levou muito tempo até que eu lhe confiasse o segredo da nossa estranha ligação. Fiquei radiante quando ela confessou que acreditava em tudo. Nada disso lhe parecia irreal. Ela havia me visto em seus devaneios de infância. Estávamos sentados na rocha mais alta com vista para o oceano, perto do Cliff House. Sua mão repousava levemente na minha. Falávamos sobre a coincidência de nosso reencontro. Ela se virou de repente, com a expressão franca que tanto me impressionara em sua infância, olhou direto nos meus olhos. Eu sempre te conheci. Ela disse. O momento em que abri aquela porta, reconheci você como o homem listrado que apareceu para mim em uma visão na sala de aula. É surpreendente, mas senti sua influência me guiando daquele dia até hoje. Fiquei imensamente feliz, mas 1000 vezes mais quando ela prometeu ser minha esposa após terminar os estudos. Assim se completou a cadeia das minhas profecias. A última, a melhor de todas. 15 anos se passaram desde meu retorno ao mundo e à vida ativa, e ao refletir sobre ele sinto que foi um grande privilégio ter ido para a prisão, ter sofrido todos os horrores que um sistema perverso pode conceber, ter conhecido pela experiência a escuridão angustiante de um calabouço, para que eu pudesse trazer ao mundo a história da prisão vista por dentro e, com a alma em chamas, oferecer uma solução para os males que afligem a humanidade e insultam a inteligência desta grande nação americana na forma de um enorme peso tributário, sem mencionar os criminosos que nossas prisões fabricam, periodicamente liberados, 1000 vezes mais endurecidos e prontos para retomar o crime do que eram no dia da primeira detenção. Desde minhas vitórias iniciais, minha voz ecoou de costa a costa, sempre clamando para que um público letárgico se despertasse e reconhecesse o perigo crescente do nosso problema criminal. Colorado, Oregon, Arizona e mais tarde Washington seguiram a tendência do novo espírito do século XX e romperam com os cruéis e sangrentos terrores do passado. Oregon, sob a influência de um de seus mais nobres filhos, o governador Oswald West, implantou o sistema de honra em todo o estado, e o Arizona, sob seu primeiro governador constitucional, o honrado George W.P. Hunt, opera sua prisão estadual estritamente sob os princípios da honra, testemunhando silenciosamente a sabedoria de uma consciência pública esclarecida. Até o Canadá, cujos oficiais de imigração tentaram barrar minha entrada, hoje reconhece o valor do trabalho que fiz lá, especialmente na Colômbia Britânica, onde denunciei a prisão Westminster e os horrores sanguinários do penitenciário Stone Mountain. Na verdade, todo o oeste do Canadá tem motivos para lembrar do meu trabalho. Em 1917, compareci à legislatura em Harrisburg, no estado da Pensilvânia, onde falei numa sessão conjunta em favor de um projeto que apresentei para a criação de 6 fazendas-prisão, com o objetivo de limpar as horríveis cadeias municipais daquele estado. Fui o primeiro ex-condenado na longa história dessa comunidade a receber a honra e privilégio únicos de dirigir-me ao corpo legislativo estadual. Falei por quase 2 horas, e os membros ouviram minha mensagem com atenção plena. Um representante de um condado rural levantou-se e falou ao final. Ele disse que vinha à capital de Harrisburg como representante de seu distrito há quase 28 anos e nunca pensou que viveria para ver o dia em que um antigo fora da lei, e ainda mais um ex-condenado à prisão perpétua, pudesse estar ali naquele púlpito e lançar desafio aos legisladores.
E agora quero dizer que ele abriu meus olhos, disse ele, e estou com ele de corpo e alma. Recebi uma votação de agradecimento em pé. Desde então, a Pensilvânia conhece bem meu trabalho. Durante a guerra, fui chamado a Washington. Ali, perante os legisladores da nação, ofereci uma legião de 25 mil presos entre 18 e 36 anos, prontos para se voluntariar e deixar as cadeias do país para lutar nas trincheiras da França. Nestes anos que se seguiram até hoje, milhões ouviram minha voz e se maravilharam com meu poder. Governadores, juízes, estadistas, jornalistas renomados, grandes autores e poetas americanos, muitos homens das letras estrangeiros, psicólogos e psiquiatras mundialmente famosos me conhecem e chamam-me de amigo. E agora chega o 24º ano do século. Meu trabalho nos últimos 15 anos foi apenas uma preparação, arando e quebrando o solo e os torrões da ignorância, estupidez e preconceito públicos, para permitir que o ar e o sol vivificante do amor incidissem sobre os esgotos e focos de praga espalhados por toda esta nação na forma de prisões e penitenciárias repulsivas. O objetivo final é que uma consciência pública finalmente se desperte e que essas estruturas sejam niveladas até sua pedra fundamental, para que em seu lugar possamos erguer a estrutura da nova era da penologia, a verdadeira mensagem que trouxe do calabouço e esperei esses 15 anos até que o mundo estivesse pronto para recebê-la. Sempre, aquele poder que me salvou no calabouço, aquela voz que me impediu da loucura, conduzindo-me para frente e para cima em direção a coisas maiores, se revela em todo o meu trabalho. Estou satisfeito de ter vivido e sofrido por um propósito. Fim.